Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai continuar a história do Seu Galvão e da Dona Fluência, né? Naquele tempo não havia muitos conhecimentos sobre o manuseio com os metais que transferem a energia, né? Então não tinha muita produção de energia elétrica. Estava começando ainda só nas cidades grandes. Então não era uma coisa muito bem distribuída assim, né? Ou seja, os habitantes eles viviam magiando a energia do sol. Então o sol era a fonte principal que fazia com que as pessoas se dessem conta do bem, das criações e das relações. Tanto bem esse que eles sentiam ciúmes desse bem, ou seja, eles faziam a sensibilidade destacada frente ao barulho que o sol fazia nas matérias. Ou seja, a percepção do ser humano naquela época se pautava na comparação de uma matéria com a outra em frente ao sol. E aí o desassombrar dessas matérias revelavam várias coisas sobre a matéria. Aí essas coisas foram separadas cautelosamente e foram fazendo os conhecimentos, né? E o que o Seu Galvão e a Dona Fluência têm com isso? Eles têm com isso a sua matéria-prima, que é o seu jeito. O jeito desses personagens se pautava com base nos gradientes de relações. Como não havia energia elétrica, não havia aparelhos sofisticados de utilização dessas energias, que se manifestam em circos de torres, né, e antenas e propagadores e fontes artificiais, né? A falta de artificialização faziam deles os artistas, né? E nessas considerações diminutas, Dona Fluência gostava muito da arte que ela desenvolvia para consumir o sol. E a arte que ela desenvolvia era a fala, a oralidade. A gente viu no capítulo anterior que ela falava tanto, que ela desenguçava o seu estado fisiológico, né, para poder falar e encontrar formas diferentes de falar, de consumir esse sol que era a fonte. E nesse compromisso, às vezes, na falta de sol, ela consumia a fonte das outras pessoas. E aí ela gerava o tal dos ciúmes, né? Porque ela sempre gostava de aparecer mais consumidora. Então ela era uma doutora, uma médica, que desabstruía as dores a partir do consumo dos sóis. E às vezes consumia tanto que fazia as pessoas ficarem com ciúmes dela e às vezes até com dor. Isso revela um gradiente termométrico que é diverso ao da temperatura, porém está correlatamente relacionado numa relação de proporção. Ora, Dona Fluência não se preocupava tanto com isso, e isso fazia as pessoas se afastarem dela. Porém, tudo que ilustrava isso dentro dela, ela dava um toque especial para poder cada vez mais
fazer essa amizade com o sol. E aí, a forma que ela tinha de falar com esse sol era essa. Essa era a divindade dela. E para esconder esse fascínio, ela buscou falar sobre essa divindade de várias formas. Em todas as suas provocações ao sol, seu querido ente divindade amigo, ela organizou o seu estar sobre esse sol e diz acreditar em sua volta diariamente. Assim, ela conseguiu viver andando como andarilho. E em todo lugar que ela passava, ela deixava um toque de uma marca que deixava o sol, para o sol lhe encontrar. E aí esse sol acabou lhe encontrando e esse sol acabou sendo o seu Galvão. Pois naquele instante que ela viu o seu Galvão pela primeira vez falando com Deus e expressando a ele a falta de consideração com um animal sem terra, para ela era a personificação desse sol, desse amigo. E ela se sentiu tão contente que ela foi como uma flor se abrindo. Ela se abriu por espírito de refração, né? Por retroprojetar aquela imagem nela, ela conseguiu se abrir, se libertar para o sol, né? Então, esse foi o dia que marcou a vida da Dona Fluência, aos 27 anos. E aí a gente parou nela chegando na casa para poder fazer uma relação, né? Para poder o seu Galvão conversar com ela a respeito de tudo aquilo que ele sentia, né? Que sentiu nesses capítulos. E o seu Galvão, ele não era muito de falar. E a Dona Fluência, ela foi uma troca de personalidade dos dois tão transparente que o seu Galvão estava falando como a Dona Fluência e a Dona Fluência estava tímida como o seu Galvão. E aí a Dona Fluência, nesse instante, ao entrar com o seu Galvão para dentro da casa, ela foi meio que encorajada, porém apreensiva com os batimentos cardíacos, porque eles tocavam uma canção nunca tocada antes, e ela estava com medo, né? Porque às vezes parecia que ela ia explodir, às vezes parecia que ela ia entrar dentro de si mesma, né? E nessa desse andar, né, eles foram compartilhando essa mão dada, até que o seu Galvão pegou e colocou ela na cadeira e sentou em frente a ela e olhou bem nos olhos dela. Foi aí que ela meio que afinou-se, né? Ela se afinou e dentro dela tava assim, não é agora tem que ser agora, alguma coisa assim, né? E o seu Galvão olhou para ela e falou assim: Dona Fluência, eu não sei o que está acontecendo comigo. E a Dona Fluência é meio tímida e olhou assim: eu também não. E aí os dois pararam um pouco assim, e parecia que eles estavam queimando um fogo que faria deles uma permanência, né? Algo que soldaria os dois. E dito e feito, né? Eles colocaram as mãos sobre as mesas e agarraram. E o seu Galvão foi tentando falar, né? Foi falando, né? E aí ele pegou a mão da Dona Fluência. Olha, Dona Fluência, eu nunca senti isso antes.
Eu estou apaixonado por você. Só que das formas de falar daquela época, né? Eu estou apaixonado por você. Eu nunca senti isso antes. O meu corpo está. Não consegue parar de vibrar quando pensa e lembra de você. É como se ele ligasse numa antena. Ele não falou assim, né? Que é isso, eu não sabia, nem existia antena, né? Ele falou assim, é como se você não conseguisse parar. Eu preciso de abraçar você para poder parar. Eu preciso de estar com você. E a dona Fluência olhou para ele e falou assim, eu sinto a mesma coisa. E aí não dá para explicar isso, né? Eu consigo explicar numa outra linguagem, mas não cabe nesse livro, né? Porque o que acontece é um fenômeno de imantação da atração molecular que os dois sentiram sobre um efeito, né? O efeito que faz com que toque em lugares muito íntimos das pessoas. Então existem pessoas que desintimidam mais as outras a partir desses elos do que o Sol faz nas transformações da gente. Então toda essa amizade do Sol nos transforma, e quando a gente olha para as pessoas transformadas, a gente sente atração por conta desses valores de transformação. E aí a gente persegue e crê que essa transformação é feita para nós. E aí a gente crê tanto que vai lá no íntimo da gente e faz assim, ó, torce o íntimo da gente. Mas na época não tinha esses conhecimentos fisiológicos e essas dissecações que a gente tem hoje para poder falar sobre isso com mais propriedade. E aí nessa falta de propriedade a coisa colou bem colado, porque eles não ficaram procurando dúvidas sobre esse sentimento, sobre esse prazer que o Sol preparou um para o outro, né? Nessas torcidas de partes íntimas que não torcem facilmente. E aí ele falou assim, eu preciso de você, fique comigo. E ela falou assim, eu também preciso de você. Eu acho que eu encontrei o que eu estava procurando. E aí nessa pose toda, eles compuseram assim uma condição de intimidade, né? Um precisa do outro. E realmente com esse instrumento de um para o outro, eles conseguem entrar nas partes mais íntimas e fazer as contorções que eles precisam para poder cuidarem de si mesmo, né? Então, é como se um fosse um produto que ajudasse ainda mais o outro, né? E não fosse um peso, uma propriedade sem valor, fosse um valor de encaixe, uma chave. E aí essa percussão foi tão boa que eles conseguiram viver, né? Viveram, anos se passaram. A dona Fluência conseguiu ajudar muito o seu Galvão na sua propriedade. Ela organizou tão bem os terrenos que ele sentia muito confortável até quando a dona Fluência não estava mais, porque existia o toque da dona Fluência no terreno, e quando o sol batia no terreno era como se a dona Fluência surgisse nas sombras que o sol fazia sobre as organizações que a dona Fluência fez. E ele estava mais satisfeito que tudo, principalmente depois desses anos, né? Passaram-se 4 anos e aí a dona Fluência engravidou.
Dona Fluência ficou tão feliz, eles já estavam bem construídos, bem consolidados, os alimentos eles conseguiam controlar as proporções, eles não tinham escola, mas conseguiam calcular muito bem as previsões de satisfação diária que eles precisariam. E olha, era um dia mais corajoso que o outro, principalmente quando Dona Fluência engravidou. Seu Galvão, ele respeitava tanto a Dona Fluência que ele cuidava tão bem das coisas que ela organizava, que ele acabava aprendendo, consumindo esse aprendizado. E aí ele se aprendia e se sentia tão bem sobre esses efeitos que a Dona Fluência lhe ajudava. E bem, esse filho, ele foi evoluindo, e os dois eles conseguiram fazer, né? Eles não tinham nenhuma amizade rentável, assim, igual a gente vê hoje em dia, de amigo a amigo. Todas as pessoas que eles encontravam, eles só saudavam elas. E às vezes saudavam um pouquinho mais as pessoas que eles precisavam de ajuda, e às vezes faziam trocas de valores. Mas não havia nenhuma construção material para poder chamar os outros, para poder fazer residência nas suas casas e participar das suas vidas de relacionamento. Igual hoje existe esses produtos, né, de artificialização. Mas na época não tinha essas questões de fazer investigações e amizades e jogos e desobstruir o tempo com várias outras questões. Não. Era tão natural, né, as tarefas que se encaixavam, né, e não faltava trabalho na época. Não é uma crítica velada que eu estou fazendo. Só estou desmontando a lógica das superfícies, né? Bom, e a felicidade do seu Fluêncio era conversar com a Dona Fluência, imaginando como seria o filho, qual seria o futuro do filho, o que ia acontecer. E aí, nessa sensibilização do seu Galvão, saía mais para poder investigar a vida lá fora da sua residência, para pensar no que seria melhor para esse filho, pois agora ele tinha um motivo para isso. Antes ele não tinha esses motivos, e agora ele tinha, e ele ia para fora e voltava e contava a Dona Fluência tudo o que ele viu. E ele falava que via carros, né? Explicava o que era carro. Ele via já o começo das instalações elétricas, e ele ficava maravilhado, né, que fazendas conseguiam produzir muito mais a partir de engenhos e associações de moradores. E ele já falava com a Dona Fluência que achava que seu filho precisaria de participar disso tudo para poder ter uma vida melhor, né? Uma diferença e encontrar uma pessoa certa. É claro que ele sabia dentro dele que não precisava de nada disso, mas para poder fazer essas saídas e voltar e conversar com a Dona Fluência, trazendo mais informações de aptidão social, ele inventava de que achava que precisaria, pois sempre existe uma solução para as coisas que estão sendo feitas e a serem feitas. E tudo revela a amizade do Sol, dentro das proporções certas. Então, seu Galvão voltava cheio de sabedoria, e ele viu que existiam associações de pessoas que buscavam conhecimentos além do que eles tinham, das estações e dos cuidados, e até mesmo na área da modificação das matérias. E ele achou aquilo tão precioso,
que era mais valioso do que as coisas comuns, né? As transformações das coisas, o poder das transformações das coisas. Ele falou com a Dona Fluência e a Dona Fluência sentiu assim muita vontade de ver isso, pois ela já sabia do poder das transformações das coisas porque ela praticava no seu interior, né? Então ela gostou muito e ela sabia que se ela gostava, o filho dela haveria de gostar também. Então esse lado dela falar e de fazer essa amizade com o Sol e de deixar as pessoas até com ciúmes, porque ela se encarregava, né, desse Sol, até mesmo quando ele não estava lá, ela se alimentava dos sóis das pessoas para poder brilhar, né? Ela sabia que o seu filho ia querer esse lado. Então, talvez, se o seu filho investisse menos na parte oral e mais na parte dessa academia, talvez ele conseguisse falar sobre as transformações, mostrando as transformações, uma vez que tudo é uma arte de falar, né? Tudo é uma arte de transformar as vibrações, os ares, em uma estação de consumos, né? E o consumidor é isso, né? Gostar de consumir é isso. É você modificar os consumos de forma a continuar o caminho, né? E não parar. É desestacionar o caminho de consumir a dor. Então é todos os dias você consumir a dor para poder consumir sobre o dia o diferencial dos dias anteriores e fazer essa associação lógica para cada dia ser um dia diferente. E aí Dona Fluência ela né, dentro dessa questão ela passou, né, a sonhar tanto com isso que ela começava a ver o futuro sobre os seus sonhos, só pescando o seu desenvolvimento e colocando ele para fora sobre a natureza. Então ela meio que enxergava o futuro por trabalhar muito no presente. Entendem? Então ela pegava os valores de associação que ela fez para poder falar bem e mostrar e colocava assim nos outros, fazendo as pesquisas que o senhor Galvão falou que via o pessoal fazendo isso. E aí ela começou a sonhar todo dia diferente e desses sonhos contar pro seu Galvão. E aí quando o seu Galvão chegava com uma informação nova, a Dona Fluência nem ia porque ela estava grávida, né? Ela ia virar e falar assim: ah, seu Galvão, então eu sonhei com isso, né? E eu sei que disso que você está me contando vai chegar assim, assim, vai acontecer isso. E todo mundo vai ter isso e vai acontecer isso. E aí eles viveram durante a germinação do filho assim, né? Pois eles já estavam tão bem instalados na residência que os alimentos davam tudo no seu tempo certo, na proporção certa, e eles conseguiam fazer tudo isso. Então foi uma gravidez excelente, onde os dois trabalharam muito bem a intimidade, né? E aí no próximo capítulo a gente vai ver o filho do seu Galvão e da Dona Fluência nascendo. Vamos saber o nome e um pouco do seu desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando da história do seu Galvão e da Dona Fluência. Abraço e até o próximo.